Olá, gente. Aqui é Ana Luísa França. Eu sou do espetáculo Quem Tem Medo de Crianças, aprovado pelo edital Fluxos Fluminenses da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc. E hoje estamos recebendo, com muita alegria, uma honra, a Belinda Mandelbaum, psicanalista e professora titular do Departamento de Psicologia Social da USP, onde ela coordena as atividades de ensino e pesquisa do Laboratório de Estudos da Família, Relações de Gênero e Sexualidade. Muito bem-vinda, Belinda. Muito obrigada pelo convite, por terem me encontrado e espero contribuir com essa iniciativa tão importante de vocês, com esse projeto tão importante. Claro que não pude ainda ver o espetáculo, mas a temática eu acho que é da maior relevância trazer esse debate para o público, para as famílias, para essa reflexão. E estou contente de alguma maneira pequena, participar desse projeto. Não, não, não tão pequena assim. Eu, né, falei para você rapidamente, quando eu estava escrevendo o projeto, uma das reportagens que eu usei, né, na minha pesquisa tinha você, tinha um depoimento seu. Então, assim, você já está, ó, desde lá, quando ele ainda era um sonho, você de alguma maneira já estava Aham. participando. Então, Anite, Ah, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. claro, não, conta E comigo. o Para a ponto gente que estar você vai sempre colaborar, conectado. não temos a menor dúvida. Legal, legal, espero que sim. Então, acho que a gente pode começar a partir da sua pesquisa, né, da psicologia social, pesquisa de gênero, de família. Quando vem essa coisa, né? Movimento Child Free. O que será? O que te vem à cabeça assim no primeiro momento? O que certamente você tem muito para dizer? Então, o que você pode compartilhar com a gente? É, esse é um movimento muito recente, né? É um movimento inédito. É, eu acho que da sociedade ocidental moderna, né? É, eu acho que ele data mais ou menos dos anos 80, né? Do século passado. E ele vem na esteira, né? Tem quem diga que esse movimento Child Free é uma derivação de uma luta das mulheres, né? Pelo direito a não ter filhos, né? Então, eu acho que é alguma coisa que emerge do movimento feminista, das lutas das mulheres, que é um questionamento sobre o fato de que a maternidade deve ser uma opção para as mulheres, né? E não alguma coisa como se acreditou até as primeiras décadas do século XX, de que a maternidade fazia parte da natureza da mulher. Então, portanto, que a mulher que não fosse mãe significaria algum tipo de anomalia, né? Fora da norma. Mas eu acho que tem um marco nessa discussão, que é o livro da Elizabeth Badinter, que se chama O Mito do Amor Materno. Acho que o Mito do Amor Materno é o subtítulo do livro. É, tem um título que eu não estou bem lembrada agora, mas de qualquer maneira, em que ela coloca em questão, né? Um livro que ela publica no início dos anos 80, na França, e que ela coloca em questão o que ela está chamando de um mito do amor materno, né? Então, de que o amor materno não é alguma coisa natural, mas que, nas palavras dela, é alguma coisa conquistada ou realizada de alguma maneira, né? Realizada, tem componentes históricos nesse amor, tem componentes sociais, tem componentes psicológicos, afetivos, mas o fato é que não é universal, né? É, a, uma parte significativa das mulheres querem ter filhos, outras não, e devem ter o direito de fazer essa escolha, né? E o direito, inclusive, de assegurado, né, pelo Estado de ter filhos, né? Porque ter filhos implica uma série de necessidades e demandas, né, que implicam também na proteção dessa família ou dessa mulher que quer ter filhos, o direito à saúde, o direito à educação e etc., né? Então, não é só o direito a não ter filhos, é também o direito a ter filhos, né? E tem gente, então, que vai dizer que o movimento Child Free é uma
é uma derivação, né? Uma espécie de desdobramento dessa escolha de não ter filhos. Eu coloco isso em questão. Eu acho que a gente está falando de coisas muito diversas, né? Então, esse direito, né, assegurado de não conviver com crianças em certos espaços públicos, né, eu acho que é de uma ordem totalmente diversa, né? É, Enquanto num caso nós vamos ter, então, um reconhecimento de um direito das mulheres, né? E de uma tolerância à diversidade, há mulheres que querem, há mulheres que não querem, né? E todas devem ser igualmente respeitadas, né? Nas suas escolhas. No movimento Child Free, me parece que ele tem a ver com um sentimento de intolerância, né? A intolerância à convivência no espaço público com pessoas de diferentes gerações, né? Porque a gente talvez aí sim possa ampliar, né? A convivência com o idoso, o que implica o idoso no espaço público, e um cuidado, né, tanto com o idoso quanto com a criança, que é um cuidado de toda a sociedade, né? Uma criança na rua implica num cuidado que deveria ser não só da família da criança, mas de toda a sociedade, assim como um idoso na rua, né? Desde questões de ruas que sejam seguras, né? Porque elas têm um bom policiamento, enfim, eu estou falando policiamento, mas um Estado que garante, né? Um direito de ir e vir de todos os cidadãos, até coisas do tipo calçadas que sejam adequadas para as pessoas andarem, e etc., né? E essa convivência e essa possibilidade de compartilhamento do espaço público, eu acho que é um direito e é também um ganho para todos, não é? Porque todos aprendemos nessa diversidade, não é? Todos aprendemos, as crianças têm que conviver com adultos, né? Porque elas vão ter modelos, né, de identificação de quem elas vão ser, de como elas querem ser, né? Elas podem presenciar coisas que são boas no espaço público, podem boas no sentido de criativas ou de serem uma situação que possa permitir uma discussão, né? Pode até ser uma situação de desigualdade no espaço público e que a partir do qual a criança possa ser ajudada a refletir sobre essa situação. Então, a privação desse espaço comunica para a criança e para as famílias alguma coisa que eu acho que pode ser na contramão, né, do que a gente pensa como uma sociedade democrática, uma sociedade plural, uma sociedade diversificada, né? Eu acho que tem isso, a gente tem que pensar em qual mensagem a gente transmite quando a gente impõe esse tipo de proibição. Agora, é bem verdade que é claro que há espaços que não são adequados para a criança, né? E acho que isso não está em questão, né? Tem certas atividades de lazer de adultos, né, que não são para criança. E aí acho que também vale a pena a gente incluir essa reflexão aqui, porque infelizmente, não é? No nosso país, as crianças são seduzidas ou mobilizadas para espaços onde elas não deveriam estar, né? Então, vamos pensar na questão da pornografia infantil, da pedofilia, né? Do uso de crianças, eu acho que ainda hoje, em certas regiões do Brasil, para turismo sexual, né? Então, eu acho que essa é uma atenção urgente que a sociedade brasileira tem que prestar, né? Festas, né? A gente tem notícia de festas de adultos envolvendo crianças, é gravíssimo, é gravíssimo. Então, é preciso respeitar essa diferença, né? O que é uma criança, qual é a linguagem da criança, o que é o cuidado com a criança,
e o que é essa intolerância à criança, né? Então, há várias formas, né, de constituir espaços separados entre crianças e adultos com sentidos muito diversos, né? Não dá para pôr, evidentemente, num assunto de tal gravidade, não dá para pôr tudo no mesmo bloco, no mesmo saco, né? E eu acho sim, né? Então eu estava questionando se é uma derivação do movimento feminista isso. Eu acho que não, porque muitas vezes é contrário à mulher, né? Porque quando, né, uma criança não pode estar circulando no espaço público, não pode ser cuidada pela sociedade, né? O que está se dizendo é a família, em particular a mãe, é a única responsável, ela que tem que cuidar, ela que se vire com seus filhos. Então, é também um movimento antifeminista. Ele não é derivação do movimento feminista, né? E da onde eu acho que ele tem raízes, assim, não estou dizendo com isso que seja a causa única, né? Mas eu acho que a gente vive hoje, né, nisso que vocês mesmos, quando mandaram as questões para mim, estão chamando de, né, e acho que com muita precisão relacionando uma sociedade neoliberal, né, uma ideologia, né, vinculada a esse capitalismo neoliberal, que como parte dessa ideologia, né, há uma exacerbação do individual, né? Então, a ideia, né, de que cada indivíduo é o responsável pela sua vida, tem que se virar, né? A gente costuma dizer que os brasileiros estão muito acostumados com isso. Não é de agora e não é da ideologia neoliberal, né? Um Estado precário na proteção dos seus cidadãos, né? E essa ideia de que são as pessoas e as suas famílias, em última análise, que têm que dar conta dos cuidados com os seus, em todos esses anos, né? Mas a ideologia neoliberal veio para o Brasil como a Marilena Chaui diz, uma cereja no bolo da nossa violência social. Então, cada um tem que se virar, né? A coisa do empreendedorismo, que mobiliza, né, toda uma concepção de ser humano nesse sentido, né? Temos que ser fortes, temos que ser independentes, enfim, temos que ser competitivos, não podemos apresentar cansaço, embora seja uma sociedade do cansaço. Se nós não temos trabalho é porque não fomos atrás, porque não somos suficientemente criativos para montar o nosso próprio negócio e coisas do gênero, né? Então, dentro dessa concepção, né, em que a força, né, nesse sentido da potência, né, é um elemento de primeira ordem, né, não pode fraquejar, não pode se mostrar doente, né, nem muito sentimental, as pessoas têm que poder competir umas com as outras sem ter muita compaixão um pelo outro, né? Parece que a criança pode representar, né, um aspecto mais vulnerável, né? Um aspecto mais frágil, que demanda cuidado, né? E que nós talvez queremos tirar da cena pública, né? Então, por isso, eu gostei muito do título do espetáculo, Quem tem medo de crianças, né? Porque é como se a criança nos confrontasse, né, com uma outra sociedade, de alguma maneira, né? Em que esse ritmo, essa velocidade, essa potência, cada um que se vire, né? Não funciona, né? Porque as crianças são dependentes, são vulneráveis, né? Precisam ser cuidadas, não sobrevivem
por conta própria, né? Então, de alguma maneira, é como se isso, né? Assim, esses são aspectos mais vulneráveis de cada um de nós, né? Eu acho que a criança traz, que o idoso traz, né? Nos confronta, e aspectos que parece que a gente quer, de maneira quase delirante, né? Retirar do convívio social, como se a gente pudesse estar numa sociedade só dos bacanas, né? Nesse sentido, né? Dos fortes, né? Dos Isso. vitoriosos, né? Não só no campo do trabalho, mas também no campo do lazer, né? Então, nós vamos ter padrão XYZ de fruição nos aeroportos e nos não sei aonde. Somos os vencedores, né? E parece que a criança vem perturbar, né, essa idealização, né? Que é claro que é um delírio social, né? Um delírio de classe, porque a vida é feita de diversas gerações, né? E que terror se a gente não puder lidar e cuidar disso, né? Enfim. Eu quero comentar alguns pontos. O primeiro que eu fiquei bastante feliz é que você questiona, né, essa relação que é feita, né, quando vai se traçar uma linha do tempo para falar do movimento Child Free, quase tudo que eu pesquisei remetia ao movimento feminista e a esse desejo, né, esse direito das mulheres de não exercerem a maternidade, né? E como se isso fosse como tudo começou. Inclusive, quando você vai ver as pessoas mesmo do movimento Child Free, muitas vezes falam que o principal é isso, que essa é a bandeira deles. Mas me gera um incômodo essa relação. É claro que a gente sabe que há feminismos diversos, né? Então, é um guarda-chuva que Isso. talvez o movimento Child Free se encaixe ali de alguma forma, mas me incomoda porque é isso, porque especialmente falando do cenário brasileiro, em que existem tantas mães que vivem sozinhas com seus filhos, dão conta dos seus filhos, ou muitas vezes com uma rede de apoio que é também de mulheres, né? Isso, Avós, tias e isso. tudo. Você pensar em excluir crianças de um convívio, que é o que você falou, não é de uma boate, né? Não é de um lugar que vai ter, né, atividades que não são adequadas para uma criança, mas que é um restaurante, um hotel. Você excluir a criança né, do convívio básico, você não está excluindo só a criança, que já seria um absurdo, né? Você está excluindo também aquelas famílias que, em sua maioria, falando de Brasil, são mulheres que são as responsáveis, ou as principais, ou as únicas responsáveis por aquelas crianças, assim, né? Então, me contempla também essa tentativa, né, de separação que você está fazendo. O outro ponto, o segundo ponto, que é esse entendimento de que a responsabilidade do cuidado de uma criança não deveria ser exclusivo nem somente da sua família, né? Sim. Essa separação que as pessoas conseguem acham viável, né? Não, eu não só não sou responsável por aquela criança, como eu não quero nem que ela esteja no mesmo espaço que eu, assim. Quando isso é um equívoco, assim, né? Seria muito mais Faz saudável sentido. para a criança e para a sociedade se nós nos entendêssemos de alguma forma, claro, com gradações, mas todo mundo responsável pela criação das crianças, né? Quantas vezes a criança, muitas vezes é na família que ela está sofrendo de repente o maior abuso, e se não tem, por exemplo, uma escola, né, um outro lugar que ela conviva, em que aquelas pessoas interfiram naquilo ali, retirem a criança daquela situação de abuso, né? Então, se você acha que é só a família que é responsável pela segurança e pelo cuidado de uma criança, você muitas vezes perpetua abuso, né, situações de violência. Isso. Então, é complexo. Eu acho que você tá levantando pontos que são, concordo, super importantes. Acho importante a gente ir conversando para ir pensando junto, né? Sim, sim. Porque também, a partir da tua fala, uma coisa que me ocorreu é que há um perigo, né, também nos movimentos child free, porque quando você legitima que certos espaços não vai poder ter criança, você abre, claro, como a gente está dizendo, claro que espaços que não são adequados a uma criança, ela não deve estar, mas nesses em que a gente poderia ter uma melhor convivência
diferentes gerações, e quando você começa a abrir esses precedentes, você pode criar zonas aí meio turbulentas, né? Porque a possibilidade disso se tornar, né, uma espécie, gerar novas situações de violências e impedimentos para famílias em diversos estados. Onde pode ir? Onde não pode ir? Qual restaurante sim? Qual restaurante não? Aeroportos, alguém pode achar, não, aqui não pode, avião, pode, não. Eu acho que vai criando, né, zonas de conflitos que eu acho que são muito são mal-vindos, né, para a nossa sociedade, né? E como você falou, tem um lugar que é quase um delírio mesmo, como se fosse possível você separar o que eu acho nocivo. E é impossível você não lidar com o diferente, porque a criança, de alguma forma, ela, por ser desse outro momento, e por tudo que você falou, tudo que ela representa, tudo que ela traz, né? A criança traz movimento, né? É, Ela sempre vai trazer movimento de alguma forma. E aí isso entra em confronto com várias ilusões que a gente tem de controle e de perfeição, como você isso, trouxe, né? De isso, poder e tudo mais. isso. Mas você não você essa recusa de lidar com o diferente, num momento como que a gente vive, né, de extremismo, de pessoas defendendo coisas indefensáveis, né, você naturalizar a exclusão de um grupo social como o das crianças é muito grave, né? Claro, Porque você claro. está excluindo um grupo inteiro social. Você não está falando que uma criança que você teve dificuldade de lidar porque a criança era chata ou sem limite, que as pessoas às vezes falam isso, né? Ah, porque as crianças são sem limites, são cada vez mais sem limites. E aí, como é que você ensina a criança a ter limite? É mantendo ela deslocada da sociedade, né? Não, Afastada? Não, como que ela vai aprender? Ela precisa desse convívio para aprender, né? exatamente, exatamente, né? E cada vez mais essa ideia, né, de que cada um pode estar fechado na sua bolha, né? E uma bolha que eu passo a cuidar, né? Porque ela não pode ser Isso em nenhum lugar não pode ser interrompida. perfurada, interrompida, né? Que eu acho que também não sei se é um delírio, mas no mínimo eu acho que caminha nesse sentido de um absoluto isolamento, né? De uma atomização, né? Da Sim, vida social, cada vez mais, cada um fechado em cada si um por si. mesmo, sem, né, faltando, é mais alguma coisa que vai no caminho da absoluta falta de interação, né? Eu queria falar uma coisa também, porque eu acho que tem que pensar isso localizado, né, em termos de países ou eventualmente diferentes territórios, porque eu sei de alguns países, né? é, Outro dia alguém me falava sobre ter visto uma cena assim na Alemanha, né? Eu mesma vi em Israel, né? Cena assim. As crianças muito pequenas vão sozinhas para a escola, né? Então, você vai ver grupos de crianças assim. Tem um menininho de 5 anos que está levando a irmãzinha de 3 anos, os dois estão indo para a escola. Mas porque tem uma certa confiança de que essa sociedade vai cuidar dessas crianças. Então, os carros que estão é, chegando, né, perto, veem as crianças, param para as crianças atravessarem e tal. Hoje, né, qual é a criança que está na rua sozinha? É a criança pobre, A né? criança pode. É a criança de classe média, ela está completamente fechada, né? É, cercada, né, de proteções e seguranças, né? Vai do prédio blindado para o carro blindado, para a escola com grades, né? É. Então, já é uma sociedade que, de alguma maneira, isola, né? Que não protege. Então, o movimento Child Free não ajuda em nada, porque ele não é um movimento de cuidado com as crianças. Ele, pelo contrário, ele favorece essa exclusão, né? Porque é o que você falou, quando é de uma classe, né, uma classe média e tal, a criança ela tá isolada com esse intuito de protegê-la, né? Como você bem falou, mas que também tem perdas aí, né?
Enormes, É uma criança que enormes. não circula pela cidade, que não troca Exatamente. com classes que não são, né, classes sociais que não são as dela, ela só vive ali naquela bolha. E a É, criança que é pobre, ela circula, mas ela circula sem proteção, muitas vezes por uma falta de estrutura, né, às vezes a família, a mãe, né, a mãe que às vezes é a única provedora ali, trabalha fora o dia inteiro, e a criança muito cedo tem que se ver indo levar o irmão na escola, né, uma criança de 6, 7 anos já anda sozinha, e sem essa consciência social de proteção dela, né? Ninguém está nem aí. é. Ainda mais E no caso da criança. criança pobre, você tem elementos, né, que a gente chama hoje, né, no campo da interseccionalidade, né, que são elementos, características de classe social, são pobres, características de raça, né, Raça, a gente exatamente. Se for chama uma de criança raça, negra, então, aí às que vezes de gênero também, meninas, né, também. que são, não são bem vistas, né, não são bem quistas no espaço público, né? A gente tem vários, alguns exemplos, né? Por exemplo, teve um período que a gente assistiu, né, no Brasil, da ascensão, né, do que se chamou das novas classes médias, né? Então, famílias, né, de classes daquilo que a gente chamaria das classes mais pobres, né? Uhum. Que, em função de uma série de políticas sociais, né, puderam ascender, né? Tem números, precisaria pesquisar com mais rigor, mas acho que se falou de 40 milhões de pessoas Muita que gente. ascenderam. Então, foi um momento, né, em que teve a história dos rolezinhos, né? Então, meninos, né, eram adolescentes ou pré-adolescentes, né, que ousaram ir passear no shopping de Barra, né? classe média. E aí você vê o que aconteceu, né? Assim, foram mal vistos, foram banidos, né? Os seguranças, guardas de segurança de shopping expulsando, né, É. crianças ou pré-adolescentes, né, desse convívio, né? Então, no Brasil, essa questão da, da exclusão de crianças, ela é também, vamos dizer, intensificada quando você pensa nesses marcadores sociais. Sim, é verdade. Assim, já é um grupo que, pela própria constituição, né, do momento, né, do que significa ser criança, é um grupo vulnerável, como você diz, porque é isso, a criança, né, o ser humano quando nasce, né, se não tem alguém para cuidar de você, você morre em pouquíssimo Claro, tempo, né? E isso vai, claro, sendo diminuído, mas aliás, assim, essa ilusão de que a gente não que é possível, né, não precisar de ninguém e viver na sua bolha é uma ilusão completa, claro. porque É, é inviável viver sem precisar é. de alguém. Por isso que eu gostei do título do espetáculo, porque eu acho que também a gente está falando de vários aspectos sociais, mas eu acho que tem uma dimensão mais profunda que é a gente também tem medo da nossa criança interna, né? Assim, da nossa criança vulnerável, da nossa dependência, das nossas fragilidades, que as ideologias neoliberais contribuíram para que a gente tivesse muito medo de tudo isso. A gente tem medo da fragilidade, a gente tem medo do envelhecimento, a gente tem medo de ficar Dependente mais, né? dependente, né? Então, talvez a criança também represente isso, né? Nesse sentido. Infelizmente, porque ela é muito mais do que isso. Ela Ela traz alegria, ela traz graça, ela traz, né, amor, ela traz tanta coisa. pois é. O título, né, Quem Tem Medo de Crianças, dialoga exatamente com o que você falou, porque a nossa personagem tem uma personagem que é a Lili, que ela evita conviver com crianças, né, estar nos espaços que as crianças estão, então para ela é um sofrimento, né, qualquer troca com criança. E o que a gente vai vendo ao longo. Aí ela tem o sonho, né? De que, ai, como seria bom um mundo sem crianças. Que também é mais um delírio, né? Como É, seria bom um mundo sem crianças. E aí, só que aí é, na peça, o sonho dela se torna realidade. E aí, a partir daí, o mundo vai se transformando por essa ausência, né? Mas eu acho legal que vocês tragam isso como teatro, né? Porque eu acho que permite refletir, né? O que isso quer dizer, child free, né? E você materializa isso de alguma maneira.
Porque se você for traduzir, é isso, né? Livre de criança, é uma ausência ali que você. É claro que o Movimento Child Free está defendendo que são alguns espaços e tal, mas ainda assim uma motivação que é subjetiva, mas que atravessa o social, como você trouxe muito bem, né? E que teria prejuízos. Quanto É. mais você exclui, porque que a exclusão já existe, já existe. Você falou agora muito bem, ainda mais no recorte do Brasil, né? Tem essa questão social e tal. Então, essa exclusão já existe. Mas se você formaliza ela, no Rio de Janeiro já tem uma lei, né, para proibir dos estabelecimentos de fazer isso, de proibir a entrada de crianças. Uhum. Porque já estava acontecendo com uma. E aí entra uma questão mercadológica também, né? É, Isso claro, vira um nicho de claro, mercado, e aí os claro. estabelecimentos é o lucro a qualquer custo, né? Claro, e aí vai criando essa zona assim meio complexa, né? Porque você cria uma vulnerabilidade para as crianças e para as famílias, né? Sim, Onde pode, onde não pode, né? Os donos dos estabelecimentos agora ficam com esse, né, poder de exclusão, né? Complicado, é né? muito complicado. Mas para a gente finalizar, que nosso tempo, né, já está se esgotando, Isso, você falou agora há pouco, né, que as crianças são muito mais, elas trazem alegria, né? Tem várias claro. coisas que. Então eu queria que você fosse imaginar um mundo sem crianças. É, Que mundo seria esse? O que que você consegue vislumbrar desse delírio? É. Eu acho que seria um mundo em que a gente viveria perdas no sentido da humanidade, eu acho que terríveis, né? Porque as crianças, elas mobilizam aspectos nossos, né, que são muito bons, né? Elas mobilizam a nossa capacidade de se comunicar com os diferentes, elas mobilizam, né, também o cuidado e a satisfação que a gente pode ter nesse cuidado, a beleza que é ver o crescimento de uma criança, o acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem. As crianças muitas vezes nos surpreendem, né, porque elas muitas vezes, em função de elas não estarem ainda tão formatadas socialmente, elas podem ter uma visão, uma percepção das coisas original, criativa, nova, né? E isso faz parte da graça delas, né? É, então, eu acho que o mundo sem criança é um mundo, me ocorre que é um mundo desumano, é, é tão difícil imaginar, né? Mas me vem uma imagem, um mundo de autômatos, um mundo, enfim, que boa parte da nossa alegria é exterminada. Em último caso, era um mundo, como você falou, não só desumano, como seria sem humanos em algum momento, né? Porque É não claro, teria renovação, né? Não teria claro, nascimento e não tem como, você em algum momento falou, não tem como pular, não tem como deixar, né, de criança virar adulto, assim. Então, claro. E, por exemplo, pensa na alegria que as crianças levam para os idosos, né? Os avós, né? Como os avós se deleitam, né? A nossa, criança é o fruto, né? De um longo processo, né? Familiar, né? Então é um ganho, né? Um presente e traz tanta alegria e é saúde também, né? É saúde, é ter não, né? Não conviver com crianças também pode implicar uma perda do ponto de vista da saúde psíquica e física. sim, sim, porque como, né, vários momentos isso passou, ela nos relembra da nossa infância e da nossa capacidade de lidar com o mundo de uma forma menos encaixotada, né? Menos pensando só na produtividade, em caber, em encaixar, né? Ela nos Ah, lembra desse momento em que a gente ainda estava entendendo como ser nesse mundo, que mundo era esse, né? é, Então essa preciosidade que é, né? Esse modo de estar no mundo, que claro, muitas vezes é atravessado por violências, por traumas, né? Como a gente falou rapidamente, mas ainda assim essa forma de se descobrir como ser no mundo, né? Isso é muito claro, rico. A gente ter contato com isso para além, porque
né, que certamente teria perdas para aquelas pessoas, sejam as famílias que têm crianças e as crianças, isso não há dúvida, mas é uma perda que não é só para essas pessoas, é uma perda para todo mundo, inclusive para quem está se negando a oportunidade de lidar com crianças, né? E com É, famílias. é. E eu falei isso em outras palavras, mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente está chamando de uma ideologia neoliberal, talvez não seja nem só neoliberal, mas acho que vende essa ideia de que a gente pode ter uma vida de pura fruição, né? Em que a gente não tem que cuidar de nada, nem de ninguém, Pode não ser vai ter interrompida, né? estorvo, né? Nenhum, né? Quando isso é irreal, né? O pior estorvo é cada um de nós para nós mesmos. É verdade, o pior pesadelo somos nós mesmos, né? Então, não as crianças. Com certeza, tanta coisa no mundo, né, para a gente combater e a gente não querer conviver, não querer que exista, né? Pois E não é. as crianças, né, que tem tanto para É, trocar com a gente, nessa troca geracional, como você bem disse, como isso é importante para uma sociedade. claro, claro. É grave, né? Que a gente tá... É grave, mas que isso seja uma coisa que chegue também, porque muitas vezes eu acho que a pessoa que defende isso, ela não tem muita dimensão do que ela está defendendo. Ela está pensando ali exatamente como você falou, ela não quer ser interrompida. É, isso, É isso que ela pensa, e ela não consegue ver das implicações, né? Que isso, isso tem, que vai reverberar na sociedade e nela própria, assim, né? claro. Mas que a gente consiga chegar nessas pessoas e nas outras também, para que seja, né, um coletivo de pessoas pensando junto, pensando no que é melhor para a sociedade, não pensando em não ser interrompido, né? Isso. É um prazer conversar com você. Foi ótima conversa, eu acho. Ai, também acho. E, Muitíssimo obrigada. e quero ter notícias do espetáculo, ou se vai vir para São Paulo, tá bom? São Paulo, com certeza, está nos nossos planos e certamente você vai ser avisada. Muitíssimo obrigada, Belinda. Foi um Obrigada. prazer É, contar com a sua beijo. colaboração. Imagina, Muito eu também obrigada. gostei do convite. Muito obrigada. Tchau, Bom, tchau. tchau.